Seja altruísta e não egoísta. Você conhece essa palavra? Altruísta? Você conhece o significado? Eu, por exemplo, desde a minha infância e também na adolescência, eu me identifiquei muito com essa palavra altruísta. E, obviamente, naquela época eu busquei o significado. E recentemente eu nem estava mais pensando nessa palavra, mas esses dias atrás me veio assim uma intuição, como se fosse uma mensagem do universo, me veio essa inspiração na cabeça, me veio duas palavras, na verdade, altruísta e visionário. Já fiz um vídeo sobre um ser visionário e agora estou aqui falando sobre altruísta, seres altruístas. Você é um? Provavelmente sim. O que é um ser altruísta? É o oposto do egoísta, né? O ego, né, em latim é eu, ou seja, um ser que pensa mais a si próprio antes de tudo, antes de todos, do que pensar aos outros, né, de fazer boas ações aos outros. Então, um ser altruísta é um ser que, antes de tudo, almeja fazer o bem sem ver a quem, né? Como diz o famoso ditado aí no Brasil, fazer o bem sem ver a quem. E eu, desde criança, né, sempre com esse coração puro, eu sempre tive essa tendência, né, já todas as crianças têm essa tendência, né? Porque as crianças são seres puros, né? Principalmente, né, os star seeds, que são as sementes estelares, né? São, no caso, crianças que nasceram já com brinhos, né, de ADN ativados, né? Geralmente temos 2 ou 3, né? E as sementes estelares já nascem, né? São essas vagas voluntárias de almas que nasceram, né, com outros brinhos, né? Acho que se chama assim, de ADN, DNA ativado, né? E no caso vem, né, esse amor incondicional universal. Então, desde criança eu tive essa tendência, né, as crianças, como eu disse, são puras, né, a maior parte delas já são assim por natureza, infelizmente é os seres humanos, a sociedade, que começa a manipular, a formatar, né, o pensamento, a personalidade desse ser, né, que já nasce puro, né, com amor autêntico, né, o amor universal, que não foi formatado, que ama sem ver a quem, né, essa pureza. Todos nós já nascemos assim. Mas na minha adolescência também eu continuei com essa, não é, com essa vibe, com essa energia de um ser altruísta. Me veio à mente agora uma uma experiência que me maltratou muito, me traumatizou, desculpa, tô até gaguejando, me traumatizou muito, porque no caso, eu lembro quando eu estava no ônibus escolar, indo para a escola, eu era o quê? Adolescente, né, não lembro quantos anos eu tinha, mas o ônibus acabou atropelando um cachorro. E eu olhei assim pela janela, para o lado de fora da janela, e antes de ver para o lado de fora, o ônibus fez barulho, assim, né, ele foi balançando, né, eu ouvi aquele barulho, assim, de osso quebrando e tudo. Aí quando eu olhei pela janela, eu vi o rabinho dele, assim, balançando e o osso para o lado de fora, sabe. Ou seja, imagino que ele deve ter morrido, mas quando eu vi aquela cena ficou marcada na minha mente, né, e eu fiquei tão chocada com aquela imagem, né, que eu comecei a cair em choro sem parar. Fiquei soluçando, assim, sem parar, por quê? Por causa da empatia, né, a empatia exagerada. Aquela cena me marcou, me traumatizou, e num caso eu já era adolescente já, né, eu tinha talvez uns 12 anos, 13 anos, entendeu. E aquilo ali me traumatizou muito, eu lembro disso até hoje. Então um ser altruísta, ele tem uma empatia um pouco exacerbada, né. Empatia, que é o oposto da apatia, né, como o ser altruísta, né, é o oposto do egoísta, né, ego em latim é eu. Então, antes de tudo, são pessoas, né, que almejam fazer o bem sem ver a quem, né. São pessoas que às vezes sacrificam, né, pensa primeiramente nos outros, antes nela mesmas, né. E eu sempre vivi assim, né, na minha adolescência, até na fase adulta também, né. Foi a partir, né, das minhas experiências aqui na Europa, na França, que eu comecei a me amadurecer e eu comecei a me pôr limites, né. Comecei a estudar psicologia, parapsicologia, estudar, esoterismo, né, tudo que é ligado ao esoterismo, ocultismo, saúde da mente, psicologia, hipnose, e tudo isso eu comecei a ver que, a estudar mais esse lado emocional e que tudo na vida a gente também tem que pôr certos limites, né. Vou falar sobre isso aqui também. Então um ser altruísta é um ser que sempre se sente no dever de ajudar aos outros, né, as sementes estelares são assim, são essas vagas de almas que veio, né, ajudar na construção de uma nova terra, que é o que a gente está vivendo agora, viu. A gente está numa época apocalíptica, eu já fiz um vídeo sobre isso, 2020, 2026, o mundo já não é mais o mesmo, dá uma olhadinha lá no canal, né, são seres que sentem no dever de ajudar o próximo, né, e que constantemente têm essa consciência pesada, de que se eu não vou ajudar, né, às vezes eu tô cansada, ou eu não tô disposta, mas você logo pensa: "Vou ter a consciência pesada se eu não ajudar essa pessoa". Então, geralmente são pessoas que se sempre tá pondo os outros na frente o tempo todo, antes de pensar em si próprio, né.
esquecer o cansaço, esquecer o psicológico, às vezes você não tá bem, ou não tá com energia, tá sem energia, sem vitalidade, mas uma pessoa altruísta é uma pessoa que se sacrifica num certo ponto, porque para ela o importante é ajudar os outros, não deixar os outros na escassez ou deixar na mão, né? A famosa expressão deixar na mão. Então, são seres, né, que, por um lado, têm essa consciência pesada se eles não ajudarem, né? E são seres também, são pessoas que sempre pensam em cooperar, né, ao invés de competir. Isso já está no próprio instinto da pessoa, né, uma pessoa altruísta, né, que tenha muita empatia, muita benevolência e também tem uma sensação de prazer e recompensa pelo fato de ajudar os outros. Sabe aquela sensação gostosa de você ajudar alguém e você vê aquele sorriso no rosto da pessoa, você se sente útil, você se sente bem, é como que aquela ajuda, né, mesmo se você estava cansada, né, você vê aquele resultado e você recebe aquilo como uma recompensa, como se você recebesse esse prazer de volta, sabe, é contagioso. Eu sempre fui assim, né, às vezes andando na rua, saindo do trabalho, na época eu estava trabalhando, eu estava cansada e tudo, eu vinha uma pessoa me pedir ajuda, eu vinha uma pessoa descendo nas escadas do metrô, uma pessoa idosa, por exemplo, com um carrinho de compras, e eu lá ajudando ela e tudo, já estava cansada, porque às vezes ficava horas em pé no trabalho, e eu pensava com a mim mesma, não, vou ter minha consciência pesada se eu não ajudar essa pessoa. Se eu passei por aqui agora, encontrei com essa pessoa, eu me sentia no dever de ajudar ela, né? Então essa sensação de prazer e recompensa existe sim, tá? E também pela psicologia, né? Quando a gente estuda psicologia, né? O ser humano é um ser, né? Que precisa viver em comunidade, né, de interagir com outros, de se autoajudar, entendeu? De compartilhar. Então a gente sente essa sensação, né? É como se o cérebro liberasse, né? Endorfina, né? Hormônios agradáveis, né? De recompensa, né? De você, o fato de ajudar o outro, né? Essa boa ação volta para você com uma harmonia interior, como se fosse uma sensação de adrenalina positiva, né? Os altruístas, quem é altruísta sabe muito bem, né, essa sensação de bem-estar no corpo. Então, ser altruísta, né? Ele vê alguém como ser humano, ao invés de um ser egoísta que vê alguém como um estranho, né? Então posso resumir, um altruísta vê alguém como ser humano e um egoísta vê ali um estranho, né? Porque o ego é eu, né? Ele pensa em mim antes dos outros, né? E por aí, né, com vai e vem da vida, com todas essas experiências, estudando psicologia, estudando terapias holísticas, ainda estou estudando, né, todos esses assuntos, né, de saúde da mente, né, do comportamento humano, eu comecei a entender que, principalmente eu, né, como uma pessoa altruísta, uma pessoa hipersensível, a gente precisa estabelecer limites, né, proteger a nossa energia, a nossa frequência pessoal, né, cuidar do nosso templo, né, o nosso corpo é um templo. Então, se você não cuida da sua energia e da sua frequência, como é que você quer estar apta ou apto a ajudar o próximo? Primeiro, você tem que estar com uma base sólida, né, com energia, com vitalidade, você tem que estar equilibrada, em harmonia com o seu interior, né, para poder ajudar o próximo. Assim você vai ajudar nas melhores condições, né, o próximo. Então, cuidar do seu templo, estabelecer limites, proteger a sua energia, a sua frequência, e antes de ajudar o próximo, não é questão de egoísmo, ajudar a si mesma, né, antes de ajudar os outros. Por quê? Porque você mantendo a sua harmonia, né, a sua energia equilibrada, os seus chakras equilibrados, você vai estar, né, numa harmonia, você vai estar apta, de bom humor, né, o emocional blindado, o psicológico blindado, harmonizado, você vai estar preparada para poder ajudar o próximo nas melhores condições, sem você perder essa energia e se sentir devitalizada e cansaço, né? Porque muita pessoa confunde, né? Ah, eu sou um ser altruísta, hipersensível, então tem que sair por aí andando, ajudando todo mundo, né? E esquecer de mim mesma. Não, aí a saúde depois vem e cobra, né? Então, para poder ajudar o próximo, primeiro você tem que se ajudar a si mesma, né? A você mesma, né? Não esgote suas forças vitais. Isso é muito importante, né? Então aqui está o vídeo, né? Um ser altruísta, um ser hipersensível, também sou hipersensível, né? Que é o famoso HPI, né? Hipersensível. Não, HPI é alto potencial intelectual e tem um alto potencial emocional. O hipersensível é mais ligado ao HPE. São dois termos também que eu descobri já tem alguns anos, né? Alto potencial emocional e o alto potencial intelectual, né? A hipersensibilidade já está ligado mais nesse alto potencial emocional, né? Que você tem o emocional exacerbado, né? A empatia exacerbada. Então aí fica aí a dica, né? Você provavelmente deve ser um ser altruísta. Você conhece alguém? Se sim, compartilhe esse vídeo, né, para os seus amigos, para o ser altruísta que você conhece, né? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a conhecer mais sobre os seres altruístas, né, hipersensíveis. Ajude esse canal, né, a aumentar, né, que atinja mais pessoas para ter conhecimento. Com muito carinho eu faço esses vídeos para todos vocês, né? Aqui no canal Sabedoria Mágica. Vou ficando por aqui.
Se gostar, né, se inscreva no canal e até os próximos vídeos do canal Sabedoria Mágica. Um grande beijo e até a próxima.